Olá pessoal, aqui é Mônica, professora de matemática, e vim fazer a correção do PET 2, oitavo ano ensino fundamental. Matemática, semana 5. Antes da gente começar, deixa o like aí no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber os próximos PETs. Pode compartilhar com os amigos também, tá? Isso ajuda. Eu tô no Instagram, @Mônica_, aula _particular. Vamos lá, o tema é ângulos e triângulos. 1. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Então, por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 graus é 40 graus, pois quando eu faço 180 menos 140, eu vou encontrar 40 graus. O transferidor é um instrumento que ajuda a traçar a medida em graus de um ângulo no papel. Observe a figura ao lado. Cite dois exemplos de ângulos agudos, aqueles que são entre 0 e 90, menor que 90, e obtusos, aqueles que são o quê? Maior que 90 e menor que 180. Depois cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o suplementar do ângulo obtuso. Olhando ali a figura, eu escolhi para ângulos agudos os ângulos de 45 e 60 graus, complementar de 45 é 45 e o complementar de 60 é 30. Para os ângulos obtusos, eu escolhi os 120 graus, suplementar 60, e 135 graus, e o suplementar dele vai ser o 45. Tem no desenho também o ângulo de 150 graus, e o suplementar dele é o 30 graus. 2. Dois ângulos são opostos pelo vértice se possuem o mesmo vértice e os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Dois ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, tá? Isso é uma informação que a gente vai usar bastante. Nas figuras abaixo, R paralela a S. Encontre o valor de x e y. Calcule a medida de cada ângulo, depois classifique em agudo ou obtuso. Então, na letra A, eu tenho lá minha reta R, eu estou vendo pelo desenho que x e y, né? X mais y vai ser 180, um é suplementar do outro. Não consigo saber mais nada. Mas na reta S, eu tenho que 2x é o que? Oposto pelo vértice com 120. Portanto, 2x igual a 120, x igual a 60. Voltando lá, o suplementar de 60 é 120. 60 ângulo agudo, né? X, Y é 120, ângulo obtuso. Na letra B, eu tenho que ter um cuidado aqui, fazer uma pausa para pensar aqui um pouquinho. Eu estou vendo que x e y são opostos pelo vértice, então já sei que eles têm o mesmo valor. Eu tenho que encontrar uma maneira de descobrir o valor disso. O que eu posso fazer aqui? Eu vou esticar essa reta, tá? Para cruzar a reta aqui, né, do ângulo ali, essa diagonal, para cruzar a reta S e vou formar um triângulo ali embaixo. Eu sei que x e y é a mesma coisa, portanto, aquele ângulo ali de dentro do triângulo vale x. E o outro é o quê? É o suplementar do 138, que foi uma informação que ele me deu. Então, eu tenho que 180 menos 138 é aquele que está com a setinha azul, mais o x que eu estou procurando, mais 90, porque também é, né, o suplementar de 90, aquele símbolo do quadrado com a bolinha no meio representa o ângulo de 90 graus, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Fazendo isso, eu encontrei x igual a 48, que é a mesma coisa que o y, e, portanto, um ângulo agudo. Na letra C, o que eu tenho? Eu tenho que x e y são iguais e x é o suplementar de 110. Portanto, x igual a 70 e y também, ângulo agudo. 3. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por... O primeiro ângulo é 5x menos 12 e o segundo é 6x menos 48. Determine, letra A, o valor de x. Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, eu vou igualar. 5x menos 12 é igual a 6x menos 48, que vai me dar x igual a 36. Letra B, a medida desses dois ângulos. Eles são iguais, então basta eu pegar esse 36 e substituir em qualquer um dos dois lados da expressão. Substituir ali, 5x menos 12 é igual a 5 vezes o 36 menos 12 vai me dar um ângulo de 168 graus. O outro é igual.
Letra C, a medida do ângulo complementar de x. Complementar é o quê? É o 90 menos 36. Então, fazendo isso, o complementar de x é 54 graus. 4. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam têm a mesma distância dos lados do ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem em seu vértice que o divide em dois ângulos congruentes do mesmo tamanho. Tá? Então, calcule o valor de x nas figuras abaixo. Na letra A, eu tenho que um ângulo de 90 graus, dividiu no meio, x vale 45. Na letra B, eu tenho um ângulo que eu não sei quanto vale, mas ele já me disse que metade é 25. Se o x é igual àquele outro pedaço, então x é igual a 25. 5. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede 180. A gente já usou isso, vamos usar mais, tá? Vamos usar bastante isso. Os triângulos abaixo estão representados fora de escala, então não posso achar que no olhômetro vou resolver nada. Calcule o valor de x e do ângulo externo, Ezinho. Depois, classifique cada um dos triângulos de acordo com as medidas dos ângulos e as medidas dos lados. Tá? São duas maneiras, são duas classificações. Então, eu tenho ali, no primeiro, eu sei o quê? 3x, né? Todos eles são iguais, tem que dar 180. Portanto, x igual a 60. O suplementar de 60, né? Que é o ângulo externo ali, 120. É um triângulo acutângulo, porque os três ângulos são menores que 90 graus, e é um triângulo equilátero, porque os três lados são iguais. No segundo, o que eu tenho ali? Eu tenho 2x mais 120, tem que dar 180, então x igual a 30 graus. O ângulo externo, que ele me pediu ali, é o que é o suplementar de 30, que é o 150. Esse é um triângulo obtusângulo, porque eu tenho um dos ângulos maior que 90. E é um triângulo isósceles, porque ele está me dizendo ali que eu tenho dois lados iguais. Dois lados iguais, dois ângulos iguais, está lá o x e o x, tudo bem? Então, está essa a classificação. O terceiro triângulo, eu tenho 37 mais x mais 90, o símbolo de 90 graus. Tem que dar 180, portanto, x igual a 53. O ângulo externo ao x é o que é o suplementar, né? Vou fazer 180 menos 53, vai me dar 127 graus. Esse é um triângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus. E ele é um triângulo escaleno, eu tenho três lados com medidas diferentes. 6. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam, mesma distância, das extremidades de um segmento de reta. Por exemplo, na figura ao lado, o segmento de reta AB tem o ponto médio M, que divide o segmento ao meio, ou seja, cada pedacinho é igual ao outro. Né? Ou seja, a medida AM é a mesma que MB. A mediatriz é uma reta perpendicular. Perpendicular faz ângulo de 90 graus, tá? Ao segmento que passa pelo seu ponto médio. Todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes das extremidades. Então, aquele ponto P ali, ele está na mesma distância de A e de B. Se o segmento AB mede 5, qual a medida de AM ou BM? Calcule a medida do ângulo X. Já sei, né? Se é metade, eu vou fazer 5 dividido por 2, né? Vai dar 2,5. E se é perpendicular, x igual a 90. 7. Um triângulo possui três mediatrizes que são retas perpendiculares aos lados do triângulo e que passam pelos pontos médios M1, M2 e M3. Então, eu posso fazer mediatriz, né? Pego cada segmento, cada lado do triângulo é um segmento de reta, posso fazer mediatriz em relação a cada um deles. Em algum momento elas se encontram. Esse ponto, que é o encontro das mediatrizes, é o ponto O, é chamado de circuncentro. Ele recebe um nome. E que, por estar numa mesma distância de cada um dos vértices, é o centro de uma circunferência. Se eu colocar o compasso ali, eu consigo fazer uma circunferência. Tá? E ela vai estar com o triângulo que ABC dentro dela. Considere na figura ao lado dos vértices ABC que representam três casas distintas. Ok, são casas. Pretende-se construir uma área de lazer que fica à mesma distância das três casas, A, B e C.
No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para indicar onde deve ser construída a piscina. Tá? O ponto P é o próprio circuncentro do triângulo, né? Porque se ele tem que estar na mesma distância das casas e ela vai estar no centro da área de lazer, então é o próprio circuncentro. Tudo bem? 8. O diâmetro é o dobro da medida do raio da circunferência. Ok? Observe as figuras abaixo e responda. A. Qual a medida do diâmetro da circunferência? Então, na minha circunferência ali, né? Que vai. O raio é o quê? Vai do ponto O até o ponto B. Ele está me dando a medida lá de 3. 2 vezes 3, 6 centímetros. B. A medida da área do círculo. Tudo bem? A área é o quê? É πr ao quadrado. Então, R vale 3. 3 ao quadrado é 9. Então, a área é 9π centímetros quadrados. Qual a medida do comprimento da circunferência? O comprimento é 2π vezes o raio. Então, 2 vezes 3, 6π centímetros. Qual a medida da área do triângulo? Já me deu a fórmula ali, basta eu colocar base vezes altura sobre 2. A base vale 4, a altura é 2,5. Fazendo a conta, eu encontrei uma área de 5 centímetros quadrados. 9. No polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero possui 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais. O apótema, representado pela letrinha A, é a medida do segmento que vai do centro da circunferência inscrita até o ponto médio de um dos lados do polígono regular. Ou seja, tem tamanho igual ao raio da circunferência inscrita ao polígono. Tá vendo? Eu tenho aqui uma coisa com a outra. Tem uma relação, né? Que eu vou passar quando a circunferência está por fora ou quando ela está por dentro. Gente, para a gente não confundir aqui. Se eu estou inscrito em alguma coisa é porque eu estou dentro dela. Portanto, circunscrita quando eu estou por fora. Ok? Então, na minha primeira figura, o polígono sou eu, estou dentro da circunferência. Então, o polígono está inscrito. Na segunda figura, o polígono está por fora da circunferência. Então, ele está circunscrito em relação à circunferência. Os ângulos X, se é um polígono regular, é um triângulo, né? Tem 3 lados. Os lados são iguais, 180 dividido por 3 vai dar 3 graus. 60 graus. Gente, ficou com dúvida? Pode entrar em contato comigo. Eu estou aqui no Instagram, @monica_aula_particular. Não se esqueça de deixar o like aí, ativar o sininho, se inscrever no canal para acompanhar aqui os próximos patches.